John ha tenido um crescimento enorme enquanto jogador. É um ativo do clube. As equipes hoje funcionam como empresas e enquanto ativo, são equipes que, como o Atlético Nacional e outras equipes colombianas, são equipes vendedores. E nós outros, enquanto adestradores, já falamos disso em algumas ocasiões, somos gestores de ativos também. E John tem hecho uma trajetória muito bonita, tem crescido bastante, tem hecho muito buenos partidos. E quanto ao tema de sair a hora ou não sair, ou se há oferta ou não há ofertas, é algo que não se passa por meu conhecimento. São informações que não as tenho. E se puder esclarecer-os, lo haria, mas são informações que não as tenho. Acho que não consigo fazê-lo desta forma, entende? Seria fazer futurologia sobre este tema. De momento lo temos, vamos utilizá-lo da mesma forma que temos planteado e tentar sacar o máximo rendimento dele possível e fazer com que siga crescendo até que as coisas cambiem ou que tenhamos novas informações relativamente ao processo de saída ou não. Sim, é verdade, muito bem visto, é verdade. O equipo não creio que ha perdido um pouco de sua solidez defensiva. Quizá, bueno, se aceita. Hemos priorizado a construção e o ataque. Então, uno não pode ter-lo todo. Às vezes, falando com a gente de análise, le digo sempre que o campo é muito grande. Por mais que uno queira cerrar por aqui, ou cerrar o espaço, ou cerrar isto, espaço haverá sempre espaço. Então, nós, quando priorizamos o jogo ofensivo, defensivamente, vamos ter debilidades. E depois, como já falamos anteriormente, um clube com esta dimensão tem que correr risco. Lo que pasa es que, somando ao que decías, e muito bem analisado, há desgaste na carga crônica muito grande. Por exemplo, agora mesmo não temos centrais. Os centrais Cristian, Zapata e Felipe Aguirre. Os demais estão em processo de recuperação, estão fazendo vários partidos seguidos, o que de uma forma ou de outra acaba por acusar um cansaço muito grande. E uno cansado, sem disponibilidade física, acaba por ter menos lucidez. E se eu tenho menos lucidez, toma malas decisões e por muitas vezes se equivocam. E, claro, há que dar mérito também ao contrário. Estamos falando de uma liga muito difícil. A liga é muito difícil. Os partidos são muito caros ganhá-los. São muito difíceis. Ver que os partidos, os resultados são todos muito apretados. Não é uma liga fácil. Não é uma liga. Quizá uma análise fria, sem emoção, poderia ver que, claro, que há equipes mais débeis que outros. Pero o futebol é um jogo de equipo, é um conjunto, que nem sempre meu parceiro está em melhores condições de fazer as coisas. E isso genera um desconforto e um desequilíbrio que acaba por provocar esta forma este comportamento que tivemos nós neste partido, como em outros, e que genera esta análise. E é uma análise verdadeira. Sim, estou de acordo, pero priorizamos outras coisas. E isto vamos tentar arreglá-lo dentro do possível. Vamos esperar que os demais jogadores do setor se recuperem e que estes possam também ter uma recuperação fisiológica melhor, para que podamos cometer menos erros. E, sobretudo, nunca os mesmos erros, que sejam erros novos, que é impossível não cometer erros. Pero a visão é muito boa. Nós outros não, se é essa a pergunta,
não teníamos intenção, falando do que é a estrutura defensiva, do que é a linha de 4 defensiva, não é nossa intenção nunca utilizar a Solís e a John Duke na última linha defensiva. Não é nossa intenção, é algo que poderíamos fazer de uma forma muito pontual, forçada, pero não é nossa intenção. Sabemos que Solís poderia ser utilizado aí, por la calidad que tiene, pero uno ver el juego desta forma, qualquer poderia jogar em qualquer espaço, pero este não é o problema. Podemos fazê-lo de uma forma pontual? Sim que podemos, claro que podemos. São os que estão mais cercanos a exercer a função esta, pero isto neste momento não é opção, Nós partimos do princípio que os jogadores estão listos e que podem dar seu contributo em sua posição e da melhor forma possível. Quanto a Dorlan seguramente vai começar a ter minutos. É jogador que depois de sua recuperação tem que ser introduzido com alguma segurança e até que esteja ao nível da competição e a nível da equipe e a nível do clube. Há 4 vetores determinantes para este nacional. Eu creio que os jogadores vão interpretado muito bem e estes vetores nos ajudam dia a dia a nortear. Se pode dizer nortear, nortear, guiar, sim, como o norte, para que os jogadores possam ter um comportamento. Nós pensamos sempre na equipe. Nós, se funcionamos em equipe, não nos equivocamos. O jogador pensando na equipe não se equivoca. Depois estamos criando algo muito importante, que é uma mentalidade ganadora. A mentalidade ganadora vai nos fazer realmente ganadores. Criar uma cultura de vitória. A cultura de vitória é determinante para este clube. E depois, dia a dia, partido a partido, ter o hábito de ganhar. O hábito de ganhar vai nos fazer realmente ganadores. Este hábito de ganhar estamos construindo, não perdemos. Fora, em casa, como havias dito muito bem, e esta questão são 4 vetores importantes que nós levamos dia a dia para a cancha, seja nos treinamentos, seja em nos partidos. Nos acordamos sempre disso. O hábito de vitória e o hábito de ganhar tem que estar presente em la mente destes jogadores, para que podamos concretar tudo aquilo que nós prevemos e aquilo que são os objetivos do clube. É que são jogadores que não treinam com nós outros. Um dos problemas da formação, eu creio que não só em Colômbia, eu creio que um pouco por toda a Sul-América. Nós outros na Europa não é tão comum, porque normalmente já há equipos, os primeiros equipos, trabalhando de uma forma integral com o que é sua equipe B e sua formação. Há determinados aspectos do jogo, que são os conceitos, que estão presentes no comportamento dos jogadores da primeira equipe, como também dos jogadores do futebol base. E nós outros aqui não temos isso. Então, os jogadores do futebol base não estão ligados àquilo que são os processos de trabalho da primeira equipe. Então, é muito difícil correr um jogador da equipe sub-20, ou sub-17, ou o que seja, e meter na primeira equipe para jogar. Porque lhe falta muita coisa. Como já havíamos falado anteriormente, são jogadores que têm talento, sim, pelo talento intuitivo. Lhe falta muito para que possa chegar a uma equipe sênior, uma equipe profissional. Por isso, neste sentido, não penso em buscar, em recorrer a estes jogadores, entende? Porque não creio que seria bom para eles e tampouco para a equipe, pelo simples hecho de ser um defesa central, por não haver defesa central, não. O clube tem que se organizar nesse sentido, em criar uma ideia de jogo que nos permita crescer todos dentro de uma linha, dentro de um conceito, e assim seria muitíssimo mais fácil. Depois há um outro tema importante, a presença destes jogadores nos treinamentos. Era importante tê-los em nosso treinamento e treinar com nós outros para que sepam
como defendemos, que conceitos defendemos, quais são as ideias do treinamento, para que suas características, seu perfil e seu talento, que são muito talentosos, possam se enquadrar no jogo. É que só assim seria muitíssimo mais fácil poder irmos abaixo no momento de necessidade e traê-lo para jogar acima. Tenéis um exemplo disso. Temos a Juan Arias, por exemplo, os meses que está com nós outros, e entra em um partido ou outro, e Samuel Velázquez igual, porque sabem ao que jogam. E logo sua qualidade se multiplica, porque tem talento, pelo sabem ao que jogam. Não temos estes problemas, sabemos como defendemos, como temos que defender em cada momento, em cada bloco alto, bloco baixo, bloco médio, a pelota no bacio lateral, como nos posicionamos, o perfil corporal, os pés, como nos posicionamos. Então, são aspectos do jogo que só o jogador tem que estar com nós outros. Que não há uma metodologia integral de forma que estes jogadores do sub-20 ou das outras categorias possam integrar diretamente no processo. A mim me gostaria muitíssimo que fosse assim, mas não é isso. Essa é a realidade. Que se defendermos o mesmo conceito de jogo, seria muitíssimo mais fácil correr um jogador da sub-20 e meter ele na primeira equipe. Muitíssimo mais fácil. Mas não é assim. Quizá no futuro poderá ser, mas neste momento não é assim. Infelizmente. Os jogadores, este partido, falta muito tempo para eles, não? Uno poderia, neste momento, encerrar, incluso o tema, porque já falta muito tempo, mas não, podemos, sim que podemos falar. Há uma motivação já grande para este partido. Já falamos dele há muito tempo. Os jogadores querem este partido. Não hace falta motivá-los para isso. Desde ponto de vista emocional, psicológico, os jogadores estão listos para ele. Os jogadores estão à espera que chegue o momento. Não podemos passar por pasto simplesmente por passar. Não. Um partido de cada vez. Entende? Um partido de pasto, um partido dificílimo, que queremos ganhá-lo e queremos jogar bem. E depois pensar no partido com o Milionários, que é um partido que os jogadores já lo sabem. Sabem todos que é um partido importante e que queremos ganhá-lo. Queremos jogar bem e ganhá-lo. Por isso, em termos preparatórios, desde o ponto de vista estratégico, aún não lo temos. Ou se temos, o treinador não lhe vai dizer. Pero, desde o ponto de vista emocional e mental, os jogadores estão listos para ele, seguramente.